Olá galera, sejam bem-vindos. Essa é a aula número 3 do curso de Equações Diferenciais Integrais, tá? A aula número 3 hoje é sobre problema de valor inicial para EDO linear de primeira ordem. Então, vamos trabalhar com o problema de valor inicial. Eu vou usar essa sigla aqui, PVI, ok? Então, a gente vai pegar uma EDO linear aqui de primeira ordem, que seria esse EDO número 1. Né? Todas essas funções aqui já satisfazendo aquelas condições lá bem conhecidas para a gente, né? São todas funções na variável t, o t está pertencente para algum intervalo da reta, de forma que o problema faça sentido. Tá? E acontece que, às vezes, para uma determinada equação aqui desse tipo, aparece uma determinada condição para a gente, que é o que a gente chama de condição inicial. Então imagina que, olhando aqui para a equação 2, imagina que a gente tem uma determinada EDO linear de primeira ordem para ser resolvida, tá? E além disso, a minha função solução, ela tem uma determinada condição, né? Em um determinado ponto t0 lá do domínio dela, né? Então y de t0, ela assume um valor y0. Tá? Então essa aqui é uma condição. É claro que esse t0 aqui, quando eu digo que está lá no domínio, o domínio aqui está relacionado àquele intervalo onde todas essas funções aqui estão bem definidas, onde o problema está bem definido. Tá? Esse problema número 2 é chamado de problema de valor inicial. Então, a gente vai ver isso através de um exemplo. Mais para frente a gente pode comentar, na verdade a gente vai comentar isso aqui, comentando sobre questões um pouco mais aprofundadas, né, sobre a existência de soluções, etc. Então, no exemplo 1, a nossa função depende da variável t, e a gente tem um problema 3, tá? Então, vou chamar aqui de PVI e PVI 3, PVI da equação 3. Então, a gente tem aqui uma EDO, repara que isso aqui é uma equação, ela é diferencial, ela é ordinária de primeira ordem, ela é linear, EDO linear de primeira ordem. E a gente tem essa condição aqui, ó, que a nossa solução para t igual a 0, então y de 0, ela vai assumir o valor 1. Então, como é que a gente trabalha com esse tipo de problema? A primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver a EDO em si. Tá? A EDO ela é linear de primeira ordem, então na hora de resolver ela, a gente faz o quê? A gente usa o método do fator integrante, né? Que a gente já viu isso aí lá na aula número 2. E quando a gente usa o método do fator integrante, eu não vou resolver ela aqui, tá? Esse método do fator integrante vai ficar de tarefa aí para vocês, mas essa EDO aqui ela é relativamente simples de ser resolvida. A gente chega que as nossas soluções são desse tipo. Então, são y de t igual a uma constante qualquer, que multiplica o exponencial de 2t, mais 5 meios. O t aqui pode ser qualquer valor real, e o k aqui é uma constante real qualquer. Tá? Então, a minha família de soluções é esta. Tá? Tá, mas essa aqui resolve, a princípio, somente a EDO, né? Somente a equação aqui. Eu tenho essa condição aqui, y de 0 igual a 1. Então, antes de olhar essa condição y de 0 igual a 1, repara o seguinte. Aqui no gráfico, né, eu plotei alguns números aqui para minha constante k qualquer. Então, tá aqui, ó, meu y de t igual a k exponencial de 2t mais 5 meios. Ok? Então, o meu k pode ser uma constante qualquer. Então, se o meu k for 0, a minha y de t é 5 meios, é constante. Então, essa aqui, ó, é essa aqui do meio. Né? Aqui eu joguei alguns valores para cá. Por exemplo, se o k for 1/5, então a curva, olha aqui, é essa. Se for menos 1/5, tá vendo aqui para baixo. Né? Eu joguei para k igual a 1, k igual a menos 1, k igual a 4.
e k igual a menos 4. Eu joguei somente alguns valores, viu? E eu joguei esses valores aqui só para ficar mais fácil a visualização. É claro que se eu quisesse jogar aqui o k como sendo, sei lá, π, né? Eu teria aqui um gráfico também. Se eu quiser jogar o k como sendo 1,2, poderia também, né? Só que as curvas aqui iam começar a ficar mais grudadas umas nas outras e para visualizar não ficaria muito legal. Então, todas essas curvas aqui são o que eu chamo de curvas integrais da minha EDO, tá? Da minha equação. É claro que tem mais aqui. Aqui no caso eu só plotei 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem infinitas curvas integrais a minha EDO. Então vamos lá, vamos voltar lá no nosso problema. Olha só, y de 0 tem que ser igual a 1. Então, olha lá, o 1 é y de 0. Mas quem é a minha y de t? Bom, então é a gente fazer o t igual a 0. Então é k vezes exponencial de 2 vezes 0 mais 5 meios. Exponencial de 0 é 1, então fica k mais 5 meios. K mais 5 meios tem que dar igual a 1, então o k é igual a menos 3 meios. Então olha que interessante, a solução do meu problema de valor inicial é essa. Olha só que legal, eu consegui determinar a minha constante k. Né? Então a minha condição inicial aqui, ela determinou para mim quem é a minha constante k. E se eu for plotar o gráfico, aquela minha condição inicial y de 0 igual a 1, gerou para mim aquela constante k igual a menos 3 meios. Então, y de t igual a menos 3 meios exponencial de 2t mais 5 meios é justamente a solução lá do meu PVI. E aí, na hora que eu vou plotar o gráfico dessa função, é o gráfico aqui que está de azul, se a gente reparar, o gráfico satisfaz aquela condição, né? Quando t é 0, quem é o meu y, né? Ou seja, quem é o meu y de 0? É 1, olha aqui. Quando t é 0, meu y de 0 é exatamente 1. Então, com isso aí a gente termina a nossa terceira aula. Obrigado, até mais.